Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele está doido para o Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Está esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas, volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem. Para, Mauro, do Dela Cruz e do Claudinho, porque uma coisa está interligada na outra, é importante explicar o contexto, né, Mauro? O Flamengo tem muito interesse no Dela Cruz. Então a negociação ficou praticamente impossível. E aí o Flamengo pensa no Claudinho, mas eu ainda acho que o Flamengo poderá tentar o Dela Cruz no ano que vem, ou deverá, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que esse jogador não vai desistir. E aí, em tese, é mais fácil. A negociação é mais simples, não tem essa pressão toda da competição, que está em curso e tudo mais. Então, por isso, o Flamengo vai buscar outro nome, e o nome eu apurei ontem à noite, é o Claudinho. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Vídeo top, completão para vocês com muita informação do jogo do Flamengo de hoje pela Libertadores da América. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Alcas no Maracanã lotado. Flamengo vai se classificar aí para as oitavas de final da Libertadores da América. Temos aqui também o mercado da bola do Mengão. Claudinho pode pintar no Mengão, cara. E com isso, De La Cruz ficará mais longe. E a novela entre Flamengo e Atlético Mineiro sobre o Alan deve terminar entre quinta e sexta-feira. O jogador deve ser anunciado amanhã ou sexta-feira. Galera, o vídeo tá bem top, assista até o final, não pula o vídeo que você vai ficar bem informado, tá bom? Deixa aí o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição, e também do nosso parceiro S1 Live, link na descrição, inscreva-se lá no canal S1 Live. Cara, hoje tem 18 jogos, 6 pela Libertadores da América, 6 pela Sul-Americana e 6 pela Série B, fora Série C, Série D e outras competições que tem pelo mundo. Olha só a dica que eu tenho para você fazer a sua fezinha, se divertir. No primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e o cupom MarcosFla. Com o nosso cupom você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Se você depositar 100, ganha 100. Se depositar 200, ganha 200 para você apostar no jogo que você quiser, tá bom? E hoje tem Flamengo, né, cara? Então aproveite o link da 1xBet e o cupom MarcosFla. Tá no primeiro comentário fixado. Boa sorte e vamos aqui acompanhar esse corte aqui da ESPN Brasil e em seguida S1 Live com o mercado da bola do Mengão. Olha, esse sol, essa lua aqui, 24 graus é o que marca a temperatura oficial, mas sensação térmica aí de 28 graus. Para logo mais um pouquinho mais ameno o tempo, algo em torno de 22 graus. E o Flamengo tendo totais condições de avançar para a próxima fase no seu grupo. Só um desastre, um hecatombe causa a eliminação do Flamengo. Bate na madeira. Está classificado porque é uma matemática muito improvável. Agora, para ser primeiro colocado, aí sim, precisa vencer o jogo por diferença de 2 gols e torcer para o Racing empatar com o Ñublense jogando em casa, lá no Presidente Perón. Os jogos acontecem simultaneamente. Passa aqui atrás de mim agora um funcionário do Maracanã, dando aqueles retoques no gramado para receber o jogo entre Flamengo e Alcas. Lembrando que é o reencontro do Flamengo com o adversário da estreia. Aquele jogo lá no Peru que o Flamengo perdeu por 2-1, jogando muito mal. E claro, muita coisa aconteceu de lá para cá, o time amadureceu, teve alguns percalços, como por exemplo a goleada sofrida diante do Bragantino, mas é um Flamengo maduro, pronto para poder hoje vencer, fazer a festa da nação e seguir adiante na Libertadores, Abel. Amém, é isso aí. O que pensar, o que dizer, o que analisar desse Flamengo, que teve uma fase espetacular, com 10 jogos sem perder, não foi? Com o Sampaoli? E aí agora tem tido alguns altos e baixos. É normal? É normal, pelo estágio do trabalho. O Sampaoli ainda tentando encontrar a equipe ideal. Já encontrou uma base, mas o 11 a gente ainda tem algumas dúvidas e certamente o treinador também. E pega um vácuo do Flamengo de muita incapacidade no departamento de futebol. E essa incapacidade tem se refletido muitas vezes em campo. Ou treinadores encontram jogadores sem o condicionamento físico ideal para implementar uma proposta de jogo, e a gente percebe nesse Flamengo uma dificuldade de ter uma estabilidade na equipe, de a gente enxergar
os 11 titulares jogando na sua mais alta rotação e no seu melhor nível. A gente sempre tem visto fases. Nossa, a fase do Gerson é muito boa. Olha, o Pedro está fazendo gol. Olha, o Gabigol jogando como articulador. Mas nunca a equipe do Flamengo está bem. A equipe do Flamengo está voando. Defensivamente. Isso desde o começo do ano. E essa dificuldade ajuda a explicar muito da fragilidade defensiva do Flamengo, porque não há uma unidade como equipe e lá na frente começam os desequilíbrios e isso sempre respinga lá atrás. Já é um problema crônico do Flamengo, mais do que individualidades, do Arrascaeta, por exemplo, que foi colocado no banco e já até gerou ali um certo desconforto de alguns torcedores, mas o Arrascaeta também, nessa temporada, não tem jogado com uma regularidade a ponto de ser intocável. Então, é natural que o treinador também queira testar novas situações, queira, de certa forma, buscar um Flamengo ideal, como ele buscou contra o Santos. Ainda está distante, a gente vê um Flamengo sempre batendo ali, opa, agora pode entrar nos trilhos, mas a gente ainda não viu nessa temporada o Flamengo perto do seu ideal, nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira. E temos uma tela para falar um pouco da dupla Pedro e Gabigol, que nos últimos jogos deixou de ser dupla. Ou joga um ou joga outro. Exatamente. Olha aí, ó. Dupla ou concorrentes? Gabigol e Pedro no Flamengo desde a chegada de Sampaoli. Com os dois, 8 jogos, 50% de aproveitamento. Sem ao menos um, 10 jogos e um aproveitamento melhor, de 73,3%. Lá embaixo, olha lá, não começaram juntos nos últimos 6 jogos. É uma tendência, Fernando Campos, perguntar primeiro para você e depois devolver para o amigo Rafa Marques? Acho que sim, pela forma que o Sampaoli enxerga o futebol. As equipes do Sampaoli costumam ter 9 com mais movimentação, um time com mais mobilidade na frente. O Pedro é um 9-9 e um ótimo 9. Aí você pode me perguntar, com o Dorival deu muito certo. Se fosse uma coisa muito bem definida na cabeça dele para ser algo assertivo, positivo, ele diria sim. Se ele deixou ela condicional, porque havia uma tendência para não. Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele está doido para o Bruno Henrique voltar até a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Está esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas, volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem. Com o Arrascaeta e com o Gabigol, ele quer colocar esse quarteto em campo. Com todo mundo em forma, o Flamengo vai ter, em 2023, 4 anos depois, aquele quarteto ofensivo compondo novamente o time titular. Enquanto isso não acontece, ele vai bem com o Gerson jogando mais avançado, ele trabalhou assim com o Gerson no futebol francês, e o Cebolinha, por enquanto, cumprindo muito bem o papel pelo lado esquerdo. Então não tem por que ele mexer. Agora o Pedro perdeu espaço sim. O campo fala, e o Pedro precisa se pagar dentro das 4 linhas. Convenhamos, não sei a opinião dos amigos, mas o Pedro não vem justificando a titularidade, não. O Rafa, só uma curiosidade, porque tivemos jogo ontem no Maracanã, né? E eu queria saber a sua visão aí do gramado. O gramado tá bom? Porque o rapaz que trabalha aí, ele já passou umas 9 vezes atrás de você. Ninguém pode dizer que esse cara não tá trabalhando. Como é que tá? Tá tapete ou tá mais ou menos o gramado do Maracanã? Olha, vou dar até uma viradinha aqui pro lado esquerdo para poder trazer com mais fidelidade para o nosso fã de esporte. Tem Tá entrevado. bacana sim, Abel. Não tá 100% não. Tem algumas falhinhas naturais. Teve jogo ontem aqui, né? Do Fluminense contra o Sporting Cristal. O Fluminense se classificou com uma pouquinha de uma dose de dramaticidade. Agora o funcionário está aqui trabalhando. Tem mais de um, né? Esse está aqui perto do gol, à direita das cabines de transmissão. A gente percebe aqui no visual algumas pequenas falhas, o que eu entendo ser algo natural do desgaste causado pelo jogo de ontem. Agora, a gente sabe que o Maracanã sofre com a sobrecarga de jogos, né? 2 equipes que jogam muitas partidas, porque jogam todos os campeonatos, mandam suas partidas aqui no Maracanã. 2 vezes por ano, o estádio fecha para poder ter uma reforma, um ajuste, um reparo no gramado. Isso vem acontecendo com muita frequência. Recentemente aconteceu, durante a data FIFA. O Fluminense, inclusive, mandou um jogo lá em Volta Redonda. Não é o gramado ideal, digamos assim, mas dá para jogar e dá para ver se o Alco joga mais.
Não, com certeza. Que ainda anuncia o Alan semana. O Mauro falou, a tendência, eu vou passar para o Mauro, mas a tendência é ser anunciado até sexta, como o Mauro falou aí. O Alan muito bem encaminhado, né, Mauro? São pequenos detalhes só que faltam e também questão também dos jogos, né? O Atlético Mineiro venceu não, empatou, mas se classificou ontem na Libertadores, se classificou em segundo lugar do grupo. O Atlético fez um começo muito difícil de Libertadores, chegou próximo, né? A situação está um pouco parecida com o River, chegou próximo de correr risco de ser eliminado, mas conseguiu se classificar. No grupo classificou os dois Atléticos, o Paranaense e o Mineiro. E hoje joga o Flamengo. O Flamengo também não costuma, não é regra, tá, gente? Pode acontecer, mas o Flamengo não costuma a anunciar contratação, isso tudo, por mais encaminhado que esteja. Em dia de jogo, o Flamengo também joga hoje. Então, a tendência mesmo é que essa novela, né, Mauro, acabe definitivamente ainda essa semana, mas podendo ser na quinta ou na sexta-feira, né? O que eu falei ontem é que o que está pegando ainda é a questão lá do mecanismo de solidariedade, né? Quem paga, como paga, que é uma questão menor, mas você tem que ter um certo cuidado. Sempre digo isso, enquanto não está fechado, toma cuidado, porque de repente a coisa desanda. Como jogador que é do Flamengo, o Atlético precisa do dinheiro, é muito improvável que esse negócio não seja fechado. Mas ainda tem esse detalhezinho. Acertando isso, o jogador deve ser anunciado, passando por exames, aquela coisa toda. O clube acredita que até sexta-feira resolva, acha pouco provável hoje, até porque hoje tem jogo do Flamengo, e ontem era impossível. Se tinha jogo do Atlético, o Atlético ia anunciar a venda de um jogador do Flamengo, com a torcida lá reclamando, num dia que poderia ser eliminado da Libertadores. Né? A derrota por 2-0 ontem poderia eliminar o Atlético. O jogo estava 1-0 para o Libertar, em dado momento, o Libertar tinha perdido boas oportunidades no primeiro tempo. Então, o Atlético correu um certo risco. O Atlético estava perdendo para o Paranaense em casa por 1-0, virou o jogo, ainda antes do Felipão, né? O Felipão ainda estava do lado atleticano do Paraná. Aquela vitória foi fundamental. Se o Atlético perde aquele jogo ali, estaria fora da Libertadores. Então, era um momento delicado. Ninguém vai anunciar uma venda de um jogador numa hora dessa. Aí hoje, quarta-feira, joga o Flamengo, amanhã, sexta-feira, eles acertando esse detalhe. Aí a tendência é que a negociação seja concretizada. E o jogador só pode atuar no mês que vem, ele está treinando lá em Belo Horizonte, em Vespasiano. Então, também não tem nenhum problema, assim. O caso do Luiz Araújo chegou ontem, o Rossi vai se apresentar agora também dia 1º para treinar. Então, o Alan seria a mesma coisa. Não tem necessidade de correr de forma desesperada. Porque não vai ter um jogador. Fecha hoje para treinar amanhã, não vai treinar amanhã ou depois de amanhã. Se acertar a semana, ele vai começar a trabalhar no Ninho do Urubu semana que vem. Então, o tempo ainda permite que você faça isso com a devida calma. E ele, repito, está já há alguns dias, algumas semanas, treinando de novo lá no Atlético. Ele que teve uma fratura por estresse na coluna em março, e isso o afastou de muitos jogos do Galo nessa temporada. Na temporada passada ele foi até bem assíduo, e na retrasada ele jogou quase todos os jogos. Que foi a temporada de títulos do Atlético, ele jogou quase tudo. Teve uma participação, quase tudo que foi jogo, mais de 90% dos jogos ele teve em campo. E é um jogador que provavelmente, quando tiver com ritmo de jogo, né, Mauro, vai ser bastante utilizado pelo Sampaoli, porque é um jogador que o treinador conhece muito bem, o jogador também conhece o estilo do Sampaoli, né, e muito pedido pelo treinador. Então, é um jogador que provavelmente chega para, depois que tiver com ritmo, chega para brigar por titularidade mesmo e ser bastante utilizado, né, Mauro? Sim. Eu acho que vai ser um cara de confiança, inclusive, do treinador. Ele e Pulga devem ser os dois volantes, acredito. Pois é, né? E aí o São Paulo vai poder até alternar mais forma de jogo de acordo com o adversário, né? Podendo escalar até os dois, o Alan e o Pulgar, ou em alguns jogos, por exemplo, né, Mauro? Vamos dizer que os reforços já tivessem à disposição e todos em forma. Hoje, contra o Alcas, era um jogo para, de repente, utilizar talvez o Alan ou o Pulgar, porque é um jogo que dá para você buscar o resultado. Num jogo mais duro, de repente, utilizar os dois, né? Talvez até três, de repente, com o Thiago Maia. O bom também é que o São Paulo vai ganhando alternativas para mexer também em forma de jogo, esquema tático, isso tudo, né, Mauro? Sem dúvida. Eu acho até que assim, o Alan é um jogador que ele deve dar mais qualidade no passe. Acho que ele pode formar com o Pulgar uma dupla de volantes ali que desarma e joga com mais recursos. O Thiago Maia está muito mal, né? Está muito mal. Então, acho que assim, também tudo é questão física, né? E repare que os jogadores todos que o Flamengo está contratando têm nessa faixa de 26, 27 anos. Né? Exatamente. 26, 27 anos. Isso. Exatamente. Então, vamos acompanhar. Vamos falar então agora, Mauro, do Dela Cruz e do Claudinho, porque uma coisa está interligada na outra. E é importante explicar o contexto, né, Mauro? O Flamengo tem muito interesse no Dela Cruz. O Dela Cruz é o nome, era talvez o grande alvo do Flamengo na janela. Só que com a recuperação do River, a gente acabou de falar do Atlético Mineiro, né? A recuperação do River Plate na Libertadores, o River poderia ter sido eliminado no confronto contra o Fluminense, né? Acabou que tudo deu certo para o River Plate, porque além do River fazer o papel dele, que era o mais importante, o The Strongest conseguiu perder em casa um jogador a mais para o Sporting Cristal, e aí deu a possibilidade do River só depender dele, e ontem o River carimbou a classificação. E o River não quer negociar um jogador com o Flamengo, um concorrente ao título, como você falou. Então a negociação com o Dela Cruz, Mauro, a gente nunca pode falar impossível no futebol, mas se tornou muito difícil por conta disso tudo, né? O caso do Dela Cruz é um jogador todo fatiado. Uma parte grande pertence ao Liverpool do Uruguai, que é o clube que joga com o Corinthians hoje, né? Brigando pelo terceiro lugar, que pode vagar na Sul-Americana. Tem a parte do River e também um percentual que pertence ao empresário. Então, é um jogador que o River Plate
digamos, o Flamengo compra o De La Cruz, vai pagar, vamos imaginar, 15 milhões de euros, tá? Estou dando aqui um número hipotético. O River não vai ficar com os 15 milhões, nem metade. Vai ficar com um pedaço desse dinheiro. Então, o que pensa o River Plate? Vem cá, para eu ficar, vamos imaginar, com 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, parcelado, que não vai ser pago à vista. Eu fico com um jogador e tento ganhar a Libertadores com ele, que eu vou ter uma premiação, que vai ser maior, né, provavelmente, e eu tenho a chance de ter um título que sem ele vai ser mais difícil. É um titular absoluto do meu time. Sofreu uma lesão esse ano, tá dando de joelho, mas já está jogando regularmente. Então, para que eu vou vender? Então, não vale a pena vender. Se o jogador fosse todo do River, aí a história seria diferente. Pô, peraí, a chance de vender esse cara por essa grana, eu me enfraqueço, mas o River Plate, o pessoal acha que o River Plate ele vive também naquela pegada de como se não houvesse amanhã. Contrata, não quer saber, o presidente é banqueiro, tem muito dinheiro, já emprestou dinheiro para o clube, aí eles fazem uma venda grande, como fizeram algumas vendas grandes nos últimos anos, a última foi do Enzo Fernandes, e até ganharam um bom dinheiro depois quando ele foi para o Chelsea, né? Teve o Julio Álvares também, um pouco antes, né? Antes o Álvares, essas vendas vão sustentando ali o River Plate, mas ele precisa vender jogadores. Ele precisa vender. E é difícil hoje você imaginar o De La Cruz indo por muito dinheiro para a Europa, que já está com 26 anos. Geralmente, eles vão buscar os jogadores mais novos. Então, o mercado brasileiro, no caso, é interessante para eles, para um negócio que vai oxigenar as finanças. Mas agora, não vale a pena. Eu também, se eu fosse presidente do Rio, faria a mesma coisa. Não vou tentar segurar o jogador, tentar ganhar a competição. Eu ainda vou reforçar o Flamengo, que pode ser o meu adversário num confronto daqui a pouco. Não. Então, essa negociação lá hoje é praticamente impossível. E o De La Cruz, muito cauteloso nas declarações, claro, não vai ficar indo falando coisas que desagradem a torcida do River e do clube. Estamos falando de dois clubes muito grandes. O Flamengo, o River Plate também é muito grande, gente. É um dos maiores da América do Sul, um dos maiores da Argentina. Então, como eu falei do goleiro Rossi, que foi goleiro do Boca, o cara joga no River Plate. Ele está saindo de uma camisa pesada para outra, se ele for para o Flamengo. Então, essa negociação ficou praticamente impossível. E aí o Flamengo pensa no Claudinho, mas eu ainda acho que o Flamengo poderá tentar o De La Cruz no ano que vem, ou deverá, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que esse jogador Flamengo não vai desistir. E aí, em tese, é mais fácil. A negociação é mais simples, não tem essa pressão toda da competição, que está em curso e tudo mais. Então, por isso, o Flamengo vai buscar outro nome, e o nome eu apurei ontem à noite é o Claudinho. Não são as mesmas características exatamente, mas seria um jogador para dar uma opção importante ali de meia, com chegada, que dá assistência. Ele fez 24 jogos do Campeonato Russo, o Zenit foi campeão antecipado, 19 como titular, fez 5 gols, deu 9 assistências, tem muito prestígio lá, gostam muito dele, está super bem lá. É uma negociação muito difícil, custou 15 milhões de euros ao Zenit em 2021, quando foi vendido, em agosto. A Red Bull Bragantino ficou por 20% na época, e para contratar o Flamengo vai ter que chegar com muito dinheiro. A proposta inicial, que não foi feita ainda, deve gerar em torno de 12 milhões de euros. Mas o Flamengo acho que vai ter que subir isso aí. Já foi feita uma abordagem, o jogador foi receptivo, gostou da ideia, e agora o Flamengo deve procurar o Zenit. Os jogadores estão voltando agora, inclusive, para iniciar mais uma temporada no futebol da Rússia, né? E não é uma negociação fácil. Mas o Flamengo faz o quê nessas horas? Geralmente, ele primeiro sonda o jogador, né? Para saber se o jogador... Isso, claro, não vai sair na imprensa, está soldando o jogador. Isso é feito no bastidor. O cara fica sabendo por um representante, por um agente, por um assessor, olha, o Flamengo quer te contratar. Aí vem a reação do cara. Opa, acendeu uma luzinha, o cara gostou da ideia, vamos em frente. O jogador não quer vir para o Brasil, tal, quer continuar lá fora, já morre ele mesmo, não adianta. Geralmente é assim que o clube age. Quase todos agem assim, né? Especialmente quem tem bala para chegar para contratar. Então, quando o Flamengo recebeu um sinal de que o jogador achou a ideia interessante de voltar ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo deve dar um próximo passo. Mas a negociação é muito difícil. É bem difícil, porque é um clube que tem dinheiro, é o campeão da Rússia. Agora, faz muito negócio, né? Faz muito negócio. O Corinthians, então, vários. E o Roberto também estava super bem lá e eles cederam. Pegaram vários jogadores em troca. No caso, o Flamengo não tem interesse em ceder jogador, ele quer pagar em dinheiro. E aí eu não sei até que ponto eles vão se sentir atraídos pela possibilidade de uma venda para recuperar o dinheiro investido ou parte dele. O Zenit que continua negociando jogadores com o Corinthians, né? Contratou o Pedro agora também, que é um menino muito promissor. Né? Claudinho, o Mauro, eu acho que é o tipo de investimento no jogador, é aquele tipo de investimento certeiro, né? Um jogador que teve muito sucesso no Brasil. O Claudinho, na última temporada, não é essa que acabou agora, né? Na outra, foi considerado o craque do Campeonato Russo, né? O melhor jogador do Campeonato Russo. É um jogador até que eu acho que para ele poderia ser importante também, pensando em seleção brasileira, né? Porque é um novo ciclo, vai ter um novo técnico, então pode ser interessante para o Claudinho também ali sair da Rússia, porque os times da Rússia, por tudo que está acontecendo, né, as equipes não estão disputando Champions League, competições europeias, por exemplo. Então você fica muito restrito ali ao campeonato local. Então tem alguns interesses que podem fazer o jogador balançar também, além de vir para o seu país, receber muito bem e brigar por títulos, né, que é o Flamengo. Então eu acho que atrativos para o Claudinho o Flamengo também tem, né, Mauro? Tá. É importante, Alan, porque assim, o que acontece? Como você falou, os times da Rússia não jogam a Liga dos Campeões. Então você fica restrito a jogar a Copa, o campeonato local, e não tem a mesma repercussão. Em condições normais, ele estaria jogando, se preparando para jogar Champions agora, como campeão da Rússia, e de repente tem embate com os grandes times europeus. E aí você até chamar a atenção de um time europeu ser negociado, sair da Rússia para jogar no futebol inglês, espanhol, alemão, italiano, enfim, francês, em campeonatos que tem mais visibilidade, mudar para outro país, né?
de uma outra experiência de vida. Então, essa chance não é muito menor nesse cenário atual. Você fica ali realmente numa ilha ali, né? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, essa situação perdura, a situação está bem complicada. Está até piorando nos últimos tempos. O Claudinho fez 26 anos em janeiro, o De La Cruz fez agora, há poucos dias. Então, os dois têm... 2 de junho, 1 ou 2 de junho, começo do mês. Os dois têm a mesma idade, são jogadores de 97, nascidos em 97. Então, é essa faixa etária que o Flamengo está trabalhando. Agora, vai pesar muito, claro, o desejo do jogador, né? Acho que esse é o ponto. Só que, assim, o Flamengo não pretende ceder jogadores. É importante frisar também que o Flamengo não está buscando nada com o Wendel, tá? Muito se falou do Wendel, a informação que eu tive ontem, o Flamengo não está tentando o Wendel, e uma das razões é caro demais, salário e quanto o Zenit pediria. E o Wendel já atua numa função mais próxima do Alan. O Flamengo já está em busca de um jogador para essa posição. O Claudinho é um jogador para atuar mais à frente. Então, não, a informação que eu tive ontem, não existe nada de Wendel, embora jogue no Zenit também, não está tentando o Wendel, esquece. E hoje não está. Amanhã pode ser que mude, a gente nunca sabe. Né? Mas hoje, nesse momento, não. E não é porque ele negociou um aumento, não me parece que foi isso que incomodou. A questão é que é caro. É caro e, assim, é uma posição que o Flamengo já está buscando outro cara para jogar ali. Então, o Flamengo tem um jogador para uma outra função. E, no caso, o Claudinho é um cara mais à frente, é um jogador que atua mais próximo dos atacantes, é um meia mais de criação. Ele já é um jogador que atua mais atrás. Né? Então, esse jogador, no momento, o Flamengo não está em busca dele, não. Vai agora tentar o Claudinho. Vejamos aí qual vai ser a capacidade aí de persuasão do Flamengo para convencer os dirigentes do time russo a negociar esse jogador que lá tem muito prestígio e tudo mais. Mas aí entra também a capacidade do empresário, né, de fazer um negócio. Tem várias coisas no meio que vão ser amplamente discutidas nas próximas semanas. Galera, trouxemos aqui para vocês as análises e informações de Mauro César Pereira, trazendo aí tudo sobre o mercado da bola do Mengão, falando sobre o Alan. A novela com o Alan deve terminar entre quinta e sexta-feira, amanhã ou depois de amanhã. O Flamengo não vai anunciar o jogador hoje no dia do jogo, né? Isso nem é corriqueiro, né? Sendo assim, o Flamengo pode anunciar o Alan quinta-feira ou sexta-feira. Mauro César falando aqui, cara, que o Flamengo não tem interesse no Wendel porque o Alan joga no mesmo setor, né? Os dois são volantes. Eu também fiquei pensando sobre isso. Por que o Flamengo iria contratar o Wendel sendo que o Alan joga no mesmo setor, né? Faz sentido, total sentido. Mauro César também falou aqui sobre o De La Cruz. Com a classificação do River Plate na Libertadores, fica praticamente impossível o River Plate liberar o De La Cruz para o Flamengo, já que os dois podem se enfrentar nessa Libertadores da América. Não faria nenhum sentido eles liberar o jogador para o Flamengo, a não ser que eles precisem bastante de dinheiro. Daí faria sentido sim. Mas, já que o River Plate não quer liberar o De La Cruz, o Flamengo já mira o Claudinho do Zenit, né? O Claudinho, que é um sonho antigo do Flamengo. O Flamengo já teve interesse nele no passado e agora, com a recusa do River Plate em vender o De La Cruz, o Flamengo volta a ter interesse no Claudinho. O futebol do Claudinho é interessante, só temos que ver os valores, né? Porque é um jogador caro, não é barato. Cara, trouxemos muitas informações aqui para vocês, merece muito aí o seu like. Trouxemos aqui também um corte da ESPN Brasil falando sobre Flamengo e Alcas hoje no Maracanã às 9h30 da noite. Vimos o gramado do Maracanã está sendo bem cuidado. É promessa de jogão, o Maracanã vai estar lotado. Vamos para cima deles, Flamengo. Vamos buscar ainda a primeira posição do Grupo A, né, cara? Caso o Racing não vença o Nublense e o Flamengo vença bem o Alcas, podemos ficar em primeiro lugar. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!